Quando você gasta milhões e milhões de reais nas suas categorias de base, você não tem que pensar em contratar jogador de Ferroviária, com todo respeito à Ferroviária, que é um grande clube do futebol paulista. Mas quando você investe milhões de milhões em Cotia, você não tem, sendo o São Paulo Futebol Clube, um clube gigante como é, que, repito, investe milhões e milhões de reais em Cotia, que tem uma baita de uma estrutura, praticamente uma cidade no CFA do lado do Natel, em Cotia. Se você tem tudo isso, você não tem que de maneira alguma querer buscar jogador nas séries B, C, D do Campeonato Brasileiro. Você tem que investir nas suas categorias de base, você que tem que dar oportunidades para os meninos da base. E mais uma vez, o Zubeldia teve o seu emprego salvo, teve o seu jogo salvo por conta de um Made in Cotia, por conta de um garoto, de um talento, de uma grande joia das categorias de base. Joia essa que por 3 oportunidades em outros 3 jogos ficou para entrar na partida, chegou a estar na beira do campo ali para entrar no jogo, na plaquinha, para levantar a plaquinha, e o Zubeldia mandou o moleque voltar pro banco de reservas por 3 oportunidades. Mas dessa vez, quando ele entrou para resolver. Ele entrou para mostrar: Zubeldia, confia nos meninos da base. Podemos oscilar sim, porque somos jovens, porque somos novos, estamos começando agora. Mas na hora do vamos ver, a gente vai e decide. Deveria também usar dessa para colocar outros meninos também, como o Rian Francisco, como também o Negruti, jogadores talentosos que estão aí e estão mofando no banco de reservas porque o senhor Luiz Zubeldia não coloca. O Zubeldia colocou o Luca hoje porque não tinha opção. E eu já venho falando disso já faz muito tempo. Os meninos da base de hoje, e aí foi uma jogada da diretoria, porque a diretoria de São Paulo, ela entendeu que se mantivesse o Wellington Rato, o Michel Araújo, o Eric, se mantivesse esses jogadores, os meninos da base, Ferreira, Rian, agora o Lucas, esses moleques não iriam ter oportunidades. Então pensando, o Alves também, então pensando nisso, mandou todos esses medalhões embora. Porque se não tivesse mandado embora, esse menino Luca não teria entrado hoje, não teria marcado o gol de empate que deu a classificação para o São Paulo Futebol Clube para as oitavas de final da Libertadores. Beleza? Jogo, assim, tava se encaminhando para uma derrota, mas do nada o moleque entrou, botou fumaça, mostrou muita qualidade. Alô Ferreirinha, aprende com o Luca, decisão certa, finalização certa no gol. Que jogadaça do Luca, mereceu o prêmio de melhor da partida. Em pouquíssimo tempo, entrou e resolveu o jogo. Poderia ter entrado antes? Poderia, porque o Lucas Ferreira já estava mal há muito, desde o primeiro tempo. O Lucas Ferreira fez uma partida muito abaixo, e isso é normal porque o moleque é novo, vai oscilar e faz parte. Tá? Faz parte, renovou o contrato ontem e tal, faz parte aí da formação do jogador. Mas poderia ter sido substituído bem antes. Poderiam ter colocado o Luca antes. O que será que esse moleque não faria se tivesse entrado antes, hein? Porque o moleque mostrou muita qualidade. E ele tem muita qualidade, a gente viu isso na copinha. Que ele venha ter mais chances, mais minutos em campo. Ah, já tá iludido com o menino, não sei o quê. Não é iludido não, irmão. É ter paciência com a molecada, porque a molecada vai oscilar. E não é porque o Luca entrou jogando bem que vai esquecer do Ferreira. Ferreira joga muita bola também. Faz uns 2, 3 jogos que ele não vem bem? Faz, mas isso faz parte do amadurecimento do jogador. Isso faz parte aí da formação do jogador. Vai acontecer com o Alves, vai acontecer com o próprio Luca, vai acontecer com o Rian Francisco, se é que o Rian Francisco vai conseguir jogar um dia nesse time aí também, né? Vai acontecer, isso é normal. Queria ver o Negruti jogando, tá? Mas enfim, São Paulo consegue o empate no finalzinho do jogo. Jogou praticamente o jogo inteiro com 1 a menos, né? Porque o Alisson foi expulso aos 16 minutos do primeiro tempo ainda. Uma expulsão ali meio besta, né? Mas acontece, Alisson, faz parte. Muito legal o reconhecimento da torcida quando o Alisson saiu. A torcida aplaudindo, gritando o nome do Alisson. Pô, muito legal mesmo, porque é um cara que desde que chegou ao São Paulo, sempre deu o seu melhor. Um cara que quase encerrou a carreira. Passou por um problema grave, psicologicamente falando, né? Acabou ficando até um tempão afastado. Quando voltou muito bem. Já nessa nova posição de meio campista. E vem sendo um dos pilares do time do São Paulo aí, né, no meio de campo e no time em geral mesmo, né, rapaz, vem sendo o motorzinho do time do São Paulo, ao lado do Pablo Maia, agora com o Marcos Antônio também. Então o Alisson sendo um jogador importante. Faz parte errar um lance como ele errou, faz parte, beleza, segue o jogo, bora pra próxima, Alisson, pra cima, irmão. Em relação ao Cedric, eu também queria falar
que ele errou um lance bem besta, talvez o São Paulo saísse com a vitória. Nem sei também, né, porque se o São Paulo tivesse empatando o jogo, eu nem acho que o Zubeldia iria colocar o Luca. Acho que o Zubeldia iria se satisfazer com o empate, falar assim, tá bom, tranquilo, empatou, mas o empate, eu sou o rei dos empates mesmo, ia deixar pra lá, né? Mas como tomou o gol, o São Paulo teve que despertar. A verdade, gente, é que o São Paulo não merecia perder o jogo. A verdade é que o São Paulo ainda deu muito mole. Deveria estar ganhando do Libertad uns 2-3-0, porque, gente, o Libertad não fez nada durante o jogo, nada. Mesmo com um a mais, o Libertad não fez absolutamente nada, uma postura completamente covarde dentro de campo, com um a mais, sem criar nada. Qual foi a grande defesa do Rafael no jogo? O grande lance do Libertad foi o gol. Foi o gol. Os caras são ruins, pelo amor de Deus. Eu vi a Renata Fã falando hoje no Jogo Aberto. Pegou um time fácil, assim, mas Libertadores não tem jogo fácil, né? Libertadores é diferente, né? Porque o time é pequeno, desconhecido, que é jogo fácil. É sim, Renata, é sim. A Libertadores temida, que não tinha... mudava tudo, já passou. Isso foi há 10, 15 anos atrás. A Libertadores hoje em dia é fácil, gente. É uns clubes meio nada a ver, uns clubes ridículos, uns times horrorosos. Qualidade técnica absurda. Pro lado negativo, obviamente. Tanto é que só o clube brasileiro tá conquistando a Libertadores nos últimos anos. Então, tá sacanagem, né? Falar, não tem jogo fácil. Tem jogo fácil sim. É os clubes brasileiros que dificultam o jogo. Hoje o São Paulo dificultou pra ele mesmo hoje, gente. Mesmo com um a menos, o São Paulo não foi pior do que o Libertad. O São Paulo não jogou pior que o Libertad. O São Paulo dominou a partida. O São Paulo foi ineficiente com o Ferreirinha, né? Com o Alan Franco perdendo o gol. Foi ineficiente. Mais uma vez. O Ferreirinha, inclusive, tomando muita decisão errada, cara. Muita decisão errada, pelo amor de Deus. Ainda bem que o Luca entrou pra salvar hoje, porque o Morumbi iria abaixo hoje, hein? Meu Deus do céu. Olha, mais de 45 mil pessoas no estádio hoje. Morumbi iria abaixo. O que você achou dessa partida, rapaziada? Comenta aqui, deixa o like, se inscreva, compartilha. São Paulo chegando a 11 pontos na tabela, né? O Libertad foi a 8 pontos. O Alianza Lima joga amanhã contra o Tajeres. Se vencer, vai a 7. Então, São Paulo garantindo a classificação. Vai brigar aí na última rodada pela liderança do grupo, né, gente? Infelizmente, mais um empate, mas o Zubeldia tá acostumado com isso, né? E o São Paulo agora vai enfrentar o Grêmio no próximo sábado, também no Morumbi. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não teremos o Lucas Moura de novo. O Lucas Moura que teve mais um problema no joelho, complicada a situação do Lucas Moura, hein? Meu Deus do céu. Mas falando do jogo de hoje, São Paulo que entrou num esquema que... um esquema tático já conhecido, só que com outras peças. Eu até achei que ele o Zubeldia ia fazer aquela dobradinha idiota de dois laterais direitos, acabou não fazendo no começo do jogo. Fez depois, mas ficou por pouco tempo, né? Então entrou com Rafael no gol, Cédric na lateral direita, Juan e Alan Franco na zaga com Enzo Dias na esquerda, Marcos Antônio e Alisson no meio, Oscar junto ali fazendo a armação no jogo, Lucas Ferreira na direita, Ferreirinha na esquerda, e o André Silva no ataque, né? O Cédric Soares fez uma partida bem ok. Não vou nem falar do Rafael, porque o Rafael foi nem exigido, coitado. Nem sujou o uniforme, né? O Cédric Soares fez uma partida ok. Eu acho que ele só ramelou mesmo no lance que ocasionou o gol do Libertad, onde ele dá um chutão ali sem nenhuma necessidade, a bola nem toma distância, só vai pra cima e volta, ele faz a falta, ramelou demais, poderia ter feito qualquer outra coisa, até dominado a bola, saíram jogando pelo chão, mas quis dar uma, sei lá do que, e deu balão, fez a falta besta, saiu o gol depois, mas foi só isso também, que ele não comprometeu no geral. Comprometeu nesse lance, né? Mas no geral não teve ali uma atuação tão ruim, não. Isso melou. E eu achei muito... Eu não sou aqui sommelier de torcedor, fiscal de torcedor, mas vaiar o Cédric Soares porque ele errou um lance que ocasionou no gol... Não sei, né? Eu não curti, mas é a minha opinião também. Não vou ser o sommelier chato aqui, o crítico de torcida, porque o torcedor pagou o ingresso e ele pode fazer o que ele quiser. Ele pagou o ingresso e ele faz o que ele quiser lá dentro, né? Mas eu não faria, até porque, gente, lembremos que o outro lateral que a gente tem é o Igor Vinícius, tá? É o Igor Vinícius, então calma lá, né? Juan Tressoldi e Alan Franco fizeram uma zaga bem consistente hoje, mais uma vez. Muito bem na zaga, né? Anulando os ataques ali do Libertad, que nem foram muitos. O Libertad acho que deu 7 finalizações, uma só no gol, que foi a do gol, inclusive.
Então o São Paulo não teve tanto trabalho assim. Enzo Dias muito bem mais uma vez na lateral esquerda, é um cara que chegando realmente. O Wendel, coitado, vai ter que lutar muito pela posição, porque o Enzo Dias tá muito bem. Marcos Antônio e Alisson, né? O Marcos Antônio primeiramente fez uma boa partida mais uma vez, se consolidando ali no meio de campo junto com o Alisson, né? Se movimentando bastante, buscando o jogo, chegando junto ali com o Oscar. O Alisson foi expulso rapidinho, um lance ali bem infeliz, não foi de propósito, mas foi acidental, mas acidental também leva à expulsão, faz parte, muito bom a torcida do São Paulo aplaudindo ele na saída do campo, parabéns à torcida. Como eu falei, segue o jogo, faz parte ali, expulsão faz parte do jogo, né? E aí o São Paulo não alterou ninguém depois da expulsão do Alisson, o Zubeldia apenas recuou o Oscar para fazer a função de segundo volante, como o Zubeldia gosta que o Oscar faça, né? Porque por Zubeldia o Oscar é um volante, basicamente isso, já jogou algumas vezes de volante com o Zubeldia, então o Oscar já fazendo ali a função que ele já tá acostumado a fazer com o Zubeldia, né? Não foi tão bem assim o Oscar hoje, muito por conta de estar jogando improvisado, numa função que não é a dele, mas tentou uma coisinha ali e outra colar, jogou um pouquinho, estão dosando ali a minutagem do Oscar, obviamente, tá voltando de lesão, faz parte, mas fez uma partida ok, nada demais, né? Ferreirinha, no primeiro tempo ele foi o único que tentou alguma coisa diferente, realmente, né? Foi muito bem no primeiro tempo, tentava fazer algum lance individual, o que faz parte. Errou bastante, mas faz parte também. Mas fez uma partida, um primeiro tempo aqui. No segundo tempo foi muito mal, cara. Foi muito mal. Nossa senhora. Ferreirinha... A torcida do Grêmio, ela sempre falava que o Ferreirinha... A próxima decisão do Ferreirinha era sempre a decisão errada, alguma coisa assim, né? A pior decisão do Ferreirinha sempre seria a próxima. E hoje, no jogo de hoje, a gente viu que realmente foi isso, né? A decisão do Ferreirinha sempre foi... A pior decisão do Ferreirinha era sempre a próxima. Infelizmente, né? Mas é um jogador talentoso, tem sua qualidade, é um jogador agudo, arisco, né? Um jogador do drible. Tomara que consiga voltar ao caminho dos gols aí também. Ele teve uma oportunidade clara de gol. Essa oportunidade que ele teve hoje era pra ele ter driblado, né? A outra que ele teve ali, que ele sofreu o pênalti e errou o pênalti, ele não driblou. Então, sempre a decisão errada do Ferreira sempre será a próxima. Enfim, Lucas Ferreira, muito abaixo hoje. Muito abaixo. Não só hoje, nos últimos 2 jogos o Ferreira estava bem abaixo. Mas como eu falei pra vocês, é um menino novo ainda, vai oscilar, faz parte do amadurecimento, vamos ter paciência com ele. É um moleque que renovou o contrato agora, tava na mira do Chelsea, que a gente ficou sabendo durante a transmissão, então não é à toa, ele não é um Estevão da vida, gente. Vamos com calma aqui, porque apesar da gente elogiar muito a molecada, o Rian, o Luca agora que tá chegando, o Alves, o Ferreira, eles não são craques, tá? Eles têm potencial para ser muito bons jogadores, para serem jogadores ótimos, mas craque, nenhum deles ainda aparenta ter esse potencial. Claro, com muito treinamento, com muita dedicação, eles podem vir a um futuro ali ser um craque, porque, né, o talento, tem uns que nascem com talento, outros com muito treino, com muito esforço se tornam craques, como é o caso do Cristiano Ronaldo. Não tô comparando, tá? Mas se treinar bastante, vai crescer bastante, potencial para crescimento esses meninos têm, mas ainda não são craques, beleza? São jogadores com muito potencial que vão oscilar, faz parte do amadurecimento, mas que consigam aprender aqui e potencializar tudo aqui no São Paulo, que eles consigam entregar tudo aqui no São Paulo mesmo. E eu torço para que o Ferreira consiga entregar isso, porque eu vejo nele potencial para isso. Repito, não é um craque de bola, mas é um jogador que pode ser muito importante e será para o São Paulo nessa temporada e tomara que nas próximas também, né? André Silva nulo, porque a bola realmente não chegava muito para ele, então bem difícil, muita bola para ele brigar no alto, então é bem complicada a situação do André Silva, não tem nem muito o que falar dele não nesse jogo. O Arboleda entrou no segundo tempo, já no intervalo, né, no lugar do Juan Tressoldi. Foi muito bem também, muito bom ver o Arboleda jogando quando ele tá daquele jeito, né? O Arboleda joga muita bola, rapaziada, muita bola. Vejo corintianos ali como o Mano, o Benja. Ah, mas o Arboleda é reserva do Félix Torres. Primeiro que o Arboleda nem tá sendo convocado pra seleção por conta do que aconteceu lá no negócio de balada, lá com o moleque menor de idade, etc, né? Então ele nem tá sendo convocado, né? Porque o menino lá do Equador, uma grande promessa do Equador, foi com o Arboleda na balada, e aí, né, soltaram tudo ali, né, pegaram um monte de mulher, e pá, dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, não era pra fazer isso porque ele tava em concentração. Enfim, o Arboleda joga demais, né. Depois entrou Pablo Maia e Ferrarese,
Saiu o Cedric, se não estiver enganado, e também o Ferreirinha, salvo engano foi isso, né? E aí depois, gente, entrou o Luca, né? Entrou o Luca e o Pablo Maia muito bem também. O Ferrarese já entrou metendo bola na cabeça do André Silva. A bola foi pro alto, infelizmente, mas o Ferrarese como lateral, né? Tá muito bem, inclusive. E aí entrou o Luca e o Luca bagunçou com o jogo, mano. Na primeira dele já foi pra cima, arrumou um escanteio. Depois teve uma outra, ele sofreu uma falta, o juiz não quis marcar. E aí na terceira ele pegou, driblou um, veio pra cá, pum, bateu. Lindo o gol do Luca, parabéns Lucas, Luca na verdade, né, parabéns, uma estreia excepcional. Cara, imagina você com 17 anos de idade, estrear pelo time principal no Morumbi, e no Morumbi lotado, numa Libertadores, com um time com 1 a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo, com o time perdendo o jogo, e você entra, faz o gol com toda essa atmosfera que eu te falei. Faz o gol de empate e gol de classificação para as oitavas de final da Libertadores. No Morumbi lotado, perdendo o jogo, com o time com a... Mano, imagina a cabeça desse moleque, mano. Imagina como esse moleque... Meu Deus do céu. Loucura, cara. O futebol é maravilhoso por conta disso, cara. Impressionante. Parabéns, Luca. Que você possa aí ter uma sequência muito grande pelo São Paulo, ajudar ainda mais o São Paulo, que talento você tem já mostrando a copinha. E hoje deu seu cartão de visitas, falou pro Zubeldia: alô Zuba, Lucas chegou, irmão, daquele jeito. Vamos com calma, obviamente, né? Mas parabéns. Obrigado por ficar comigo daqui. Sábado tem jogo contra o Grêmio no Morumbi. Amanhã eu tô de volta com mais informações do nosso tricolor. Vamos falar muito sobre o Lucas. Vamos falar sobre a renovação do Ferreira, né? Ele recusou propostas milionárias. Vou falar também sobre essa questão aí do interesse do São Paulo nos 2 jogadores da Ferroviária e muito mais, tá? Deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo. É nóis. Fui!